Com todos vocês. É mais um motivo de alegria poder estar aqui com vocês. Amém? Eu queria depois pedir a alguém, se você já entrar aqui, dar um ok, se a transmissão ela está indo para você perfeita, porque aqui eu não sei dizer o motivo, mas ela não entra mais no meu horizontal, então eu estou transmitindo para você no vertical. Amém? Então que você possa receber da parte de Deus agora uma palavra que possa trazer ao teu coração reflexão. É bom sempre lembrar que aqui nós não falamos de placa de igreja, mas nós falamos da palavra do Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem recebido um monte, né, de mensagens, de palavras, te alertando, mostrando sinais, mostrando que Jesus está chegando, mostrando que você precisa ajustar a sua casa, mostrando que você não pode perder o primeiro amor, continuar buscando ao Senhor, para que você possa vivenciar vivenciar toda essa coisa que vai acontecer, né? Sumiu a palavra aqui do meu pensamento, mas eu quero dizer a você que Deus, né, Ele vai trazer novamente a motivação, o avivamento, que você possa participar deste grande avivamento, amém? Então, é muito importante que você possa, neste momento, viver, ouvir, sentir o que o Senhor tem para nós. Eu quero louvar ao Senhor por tudo isso, pela alegria de um Deus, né, pela nossa alegria de ter um Deus tão vivo e eficaz. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor para que esta palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, ela possa alterar, mudar, transformar, trazer ao nosso coração algo poderoso e precioso. Essas lives de terças e quintas-feiras são para que você receba um alimento, para se fortalecer, talvez porque você não consegue ir à igreja, porque está distante, chega do trabalho tarde, e às vezes no seu trabalho, você trabalha à noite, não tem condição de ir à casa do Senhor, enfim, todos os motivos possíveis para que você não esteja na casa do Senhor. As lives elas funcionam para trazer a você esta palavra e encher o teu coração, porque nós temos que buscar a palavra, meditar nela dia e noite, né? E acrescentar o conhecimento desta palavra. Sempre que ela for lida, né? Você tem que trazer a ela a sua resposta, você tem que vir a ela, checar o que nós estamos ministrando ao teu coração e pedir a Deus para que Ele revele a você essas verdades. Amém? Feche os teus olhos. Deus, em primeiro lugar, eu quero lhe pedir, Pai, todo cansaço mental, todo cansaço físico que possa estar sobre a minha vida neste momento, eu quero repreender, para que possa fluir, Senhor, toda a palavra, aquilo que o Teu Espírito trouxe ao meu coração, aquilo que eu vivenciei no dia de hoje, buscando, Senhor, algo para entregar aos Teus filhos, que eles possam receber com clareza, com entendimento esta palavra, que é viva e poderosa, que eles possam, na abertura da palavra, examinando a palavra, entendendo a palavra, praticar esta palavra, para que o Seu nome seja adorado em todo o tempo. Eu quero te agradecer por esses que já estão conosco e aqueles que vão entrar em algum momento para ouvir e aqueles que compartilharão, Senhor, esta mensagem de vida, essa mensagem de alegria, essa mensagem de esclarecimento, de alerta para esse tempo tão difícil que está sendo aí anunciado, que já estamos vivendo esses princípios de dores, a tribulação chegando, o coração do homem cada vez mais, sem que a gente tenha compreensão, maldoso, ganancioso, né? Vingativo, conforme a tua palavra nos declara em Mateus 24. Sinais, Senhor, da natureza mostrando a sua força, terremotos, vulcões, né? Tufões, furacões, tantas coisas acontecendo, guerras, rumores de guerras, as pessoas perdendo, Senhor, a sensibilidade do amor ao próximo, cada vez mais querendo ser vingativa, não tendo mais paciência, né? As inteligências artificiais, os robôs tomando, Senhor, o trabalho dos homens que o Senhor criou para que manifestasse a sua glória nessa terra, tantas coisas acontecendo, né? E a tua palavra diz que este é o tempo
que nós temos que estar prontos e preparados como aquelas virgens para não sermos pegos de surpresa. Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor, queremos buscar ao Senhor, traga, Senhor, o perdão ao coração dos teus filhos, pelas palavras ditas, pensadas, ações que trazem entristecimento ao seu Espírito, que habita em nós, porque eu tenho o seu Espírito, e eu tenho o poder de decisão, eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a escolha para tomar, Senhor, o caminho certo em todo o tempo. Me livra, ó Deus, daqueles que estão ao nosso redor, tentando nos tragar, tentando e maquinando coisas erradas e ruins. Feche todas as portas, Senhor, daquilo que os nossos olhos e o nosso entendimento não conhece do futuro. Situações de projeto, acordos, contratos, coisas, ó Deus, que possam trazer lá na frente dificuldades terríveis. Nos tira, Senhor, cada vez mais deste laço do passarinheiro, como diz a Tua palavra. Nos dá a direção quando eu posso ouvir, quando eu me permito ouvir a Tua direção, para que eu possa andar em novidade de vida e andar, Senhor, para desfrutar das bênçãos que vêm de Tuas mãos. Porque tudo vem de Tuas mãos, tudo vem da Tua ordem. Tens a última palavra. É o Deus do impossível, é o Deus de misericórdia, é o Deus que sempre está conosco, fazendo com que nós possamos, em alerta, caminhar, buscar a Tua bênção e nos preparar para aquele dia glorioso. Que a Tua presença esteja, Senhor, nesses quartos, na cozinha, na sala, onde os Teus filhos estiverem. Que a Tua presença doce, o Teu Espírito Santo possa estar aí neste lugar, para que eles possam juntos ouvir uma palavra de poder, viva e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor, né? Eu queria perguntar a você, você está me vendo na vertical, horizontal? Está saindo perfeito a minha voz? Nós estamos encontrando muitas dificuldades para fazer as transmissões, porque não entendo o meu celular, tem hora que ele aceita, tem hora que ele não aceita, e ele está bem preparadinho aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, Sr. Laércio. Bárbara, que está aqui conosco, não é verdade? Essa transmissão está sendo ao vivo, muitas pessoas podem entrar aqui ao vivo, poder ouvi-la, né? E receber, isso que é mais importante. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Mateus, capítulo 9. Eu quero falar com você sobre esse aspecto, amém? Pastora Berenice, boa noite, a paz. E também depois nós vamos falar um pouco sobre Mateus 24:12. A estratégia do nosso inimigo, queridos, é esfriar o nosso amor por Deus. Amém? Esfriar. E também nós precisamos ter a compreensão de que quando Jesus veio e começou a dar os seus primeiros passos, e ele começou a mostrar, né, o seu ministério aqui na terra, Jesus, Filho de Deus, se colocou entre nós, se fez homem, né? O Verbo se fez carne, andou, diz que nós teríamos aí aflições, que nós teríamos dificuldade, mas que nós tivéssemos bom ânimo, como ele venceu, também nós venceríamos. Isso é uma grande verdade. E que você está sendo alimentado nesta noite, como foi na quinta-feira passada pela pastora Berenice, como tem sido nos domingos, e você que vai à sua igreja, tem pessoas aqui que não é do nosso ministério, mas vai à sua igreja, e eu glorifico a Deus porque você está firme e tem que permanecer firme. Este é o momento que nós temos que estar totalmente firmado em Cristo Jesus. Amém? Olha só o que diz primeiro em Mateus 24, versículo 12. 24, versículo 12. Amém? Lá diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Você sabe que os sinais estão aí para todos nós, na verdade? Que tudo está acontecendo, que tudo está em volta da nossa vida, né, terrena, estamos aqui de passagem, mas tudo aquilo que o Senhor deixou preparado e escrito, é importante que você fique atento a este tempo, ok? Olha também o que diz em Marcos capítulo 9, versículo 15 em diante. E disse-lhe Jesus:
Podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos, se conservam. Amém? Olha que interessante, quando nós que estamos nessa reta final, buscando estar firmes, perseverantes, buscando a presença do Senhor cada vez mais, buscando ouvir a sua voz, buscando nos alimentar, buscar a oração. Eu ouvi algo tão assim forte em toda essa caminhada cristã. Um pastor, uma vez ele falou sobre o poder dessa oração, e aquilo marcou a minha vida, aquilo ficou, dentro de mim e foi corroendo por dentro, e eu fui vendo como é verdadeiro quando você imagina que a oração, ou quando você pensa que a oração não tem valor nenhum. É uma coisa tão simples, bispo, eu vou falar agora pedindo: Deus, consagra, Senhor, cuida, guarda, protege esta situação, isso que eu estou vivendo, eu coloco em tuas mãos, e eu clamo isso em nome de Jesus, porque, Senhor, há promessas que se eu falar, se eu orar com fé, aliás, eu vou receber, porque o que é impossível para o homem não para Deus é possível. E a oração tem seu poder em seus efeitos quando o justo clama, quando o Senhor conhece o nosso coração. E assim vai. Tudo que você possa imaginar daquilo que são seus pensamentos com referência a uma oração, a buscar a presença de Deus, a pedir ao Senhor com fé para receber. Tem pessoas que imaginam em alguns momentos que a sua oração ela não passa do teto, ela é fraca, ela não vai chegar a Deus, ela é repetitiva, ela é vã. E aí o nosso inimigo ele vai trazendo um monte de situações para que você continue sendo incrédulo por causa da ação que você tem feito ou pensado sobre a oração. E eu me recordo que naquilo que foi falado naquela ocasião, o pastor ele disse o seguinte: aquele que tem a história, a nossa história, o livro da nossa história, que tem o poder e vai abrir este livro e tem os nossos dias contados, ele estabeleceu tudo isso, ele é o dono, ele é o autor, ele tem todos os direitos autorais do livro que ele escreveu, da história que ele escreveu, do bispo Isaqueu, da pastora Berenice que está aqui, aos demais que estão aqui, nosso irmão Alessio, a Bárbara, não é? Tudo, não é verdade? E aí, quando nós buscamos a esse Deus através da oração, nós podemos ver a mão de Deus poderosa, o poder do Senhor sobre nós. É muito importante nós sabemos que o dono deste livro, ele tem o poder de intervir nessa história. E aí, não é certo então que eu ore ao dono deste livro, da minha história, e peça a ele, e clame a ele, para que você entenda que há um poder nesta oração tremendo, e aí quando você busca ele então vai fazer com que a sua história continue, haja alguma alteração daquilo que você está pedindo e mude aquilo que você está pretendendo fazer, porque ele tem o poder de alterar a sua história. A oração ela tem poder quando nós buscamos ao Senhor. E ao contrário disso, o inimigo das nossas almas, então, ele tenta que você se esfrie, ele tenta fazer com que você fique adormecido espiritualmente, com todas as evidências da volta de Cristo, com todos os problemas que vão acontecer. Você não pode se esquecer da promessa de Deus que tem para mim e para você, que somos filhos dele, de permanecermos firmes,
Porque o inimigo das nossas almas, ele tenta te afastar de Deus, te dando, né, uma condição terrena, às vezes onde você não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo de ir para a igreja, é só atrás do seu trabalho, de situações disso ou daquilo, e aí você acaba não tendo tempo de buscar o Senhor, nem um pouquinho, nem na oração, nem às vezes vendo vídeos da palavra de Deus, e sim, né, passando outras coisas e não se atentando àquilo que muitas das vezes nós preparamos, os homens e mulheres de Deus preparam para que chegue até você este evangelho, uma palavra viva, de poder e eficaz, para que você possa viver, né, a bênção poderosa do Senhor. Eu quero te pedir só um minutinho, deixa eu pegar aqui o material. Obrigado. Estava carregando, né? E aí, quando a gente consegue entender tudo isso, a gente começa a ter uma certeza que orar, que buscar a Deus, que entender que o inimigo quer que você se esfrie, que você não ore, que você não busque, conforme diz a palavra do Senhor, fazendo você estar cada vez mais ocupado em busca da satisfação dos seus desejos, daquilo que você está correndo atrás. E aí então você começa a perceber que isso é uma ação do inimigo para tirar você da presença do Senhor. E outra coisa, queridos, se o nosso inimigo, e ele sabe disso, fazer com que você seja bem-sucedido em priorizar em primeiro lugar, não Deus, mas priorizar em primeiro lugar a sua família, as suas necessidades, os seus desejos, o seu emprego, verdadeiramente ele vai conquistar espaço em você. E neste momento, este espaço, essa área que você cede a ele vai usar como base, como uma sua sede, para avançar e atacar você em todas as suas áreas, te afastando cada vez mais, te isolando cada vez mais, né, do nosso Deus. Porém, conforme nós lemos aqui a palavra do Senhor em Mateus 24, né, nós sabemos que Deus trouxe a bênção dele sobre nós, que somos os seus filhos. E aí, fazendo com que tudo, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas ficam em segundo plano. E aí a bênção do Senhor vem, fazendo com que nós o amamos, que nós tomamos a causa de Cristo nesta terra. Você não pode desistir do teu chamado, do teu ministério. Não são as circunstâncias da terra que vai fazer você, e sim você vai fazer e mudar todas as circunstâncias que estão ao seu redor. Terá lutas, Jesus disse isso. Terá situações que aparentemente serão difíceis de transportar ela, de passar ela. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele tem uma aliança conosco. E Ele vai fazer todas essas coisas mudar. Eu coloquei aqui uma anotação que ela fala assim para mim, né? Que as igrejas estão repletas de cristãos. E é verdade. Que dedicam a maior parte da sua vida e as suas energias para outras coisas que não sejam aquelas que o Senhor tem, que o Senhor fez para mim e para você. Você gasta o seu tempo. Você gasta o seu tempo. Deus abençoe a tua vida, Peterson. Você vai gastando, né, aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Júlio, a sua casa. Vocês que estão comigo aqui. E vocês que vão estar num outro momento, quando nós compartilharmos esse vídeo, nós sabemos que a palavra do Senhor ela é poderosa, ela chega para nos alimentar. E esta palavra hoje está dizendo que o nosso inimigo tem uma estratégia de esfriar você dos caminhos do Senhor. E você precisa estar alerta, você precisa tomar cuidado. Amém? A Bíblia fala aqui em Mateus 24 que o coração do homem cada vez mais ficará egoísta, ganancioso. Terá o ego para ele. Nossa, eu ouço coisas aqui, não, só aconteceu porque eu fiz, só teve sucesso porque eu fiz. E aí a gente fica olhando e percebendo, mas como é isso? Será que a pessoa não entende que na realidade se Deus levantou ela está aqui, é porque Deus permitiu, e se Deus deu sabedoria a ela, é porque o Senhor quer usar ela para que ela faça as coisas corretas. Faça as coisas corretas. Não é verdade?
Toda honra, toda glória ao Senhor. Ele é dono de tudo. Estou aqui porque assim Ele permitiu. Você está aqui comigo porque assim Ele permitiu. E tudo que você passou já no dia de hoje, venceu, ou está em vias de vencer, é porque o Senhor está em tudo isso. Então não adianta. Nós precisamos entender que Deus faz toda a diferença. Nós temos que despertar deste sono, né? De estarmos cada vez mais adormecidos em buscar ao Senhor. É tempo de você despertar, arrepender-se dos pecados, pensamentos, todos os dias que passam, porque as pessoas falam, como é que Deus permite, né, uma pessoa ser gay, se Ele, na sua palavra, Ele repreende, Ele exorta a pessoa que assim o faz? Então esse Deus criou essa pessoa? Não. Nós fomos criados e o Senhor nos deu livre arbítrio. Nós escolhemos o caminho que nós queremos. Nós escolhemos. E é por isso que esta palavra de hoje, ela me faz entender e pensar que eu tenho que atacar todas essas manobras, palavras, intenções, situações desta terra, atacar o inimigo que está tentando tirar você, que está tentando te afastar deste convívio com a palavra de Deus. Deus tem nos dado poder maior, muito maior do que deste inimigo que está ao teu redor tentando te tragar. E nós precisamos estar alerta, porque o dia e a hora da volta do nosso Cristo, ela é desconhecida. Os sinais estão aí, demonstram, mas você não sabe exatamente o momento, a hora que você vai ter que estar pronto para quando a trombeta tocar, os seus santos subirem e você viver um tempo, um ciclo novo da promessa e da palavra do Senhor. Climas, questões ambientais estão totalmente mudadas, né? Onde não tinha muita chuva, agora chove demais, onde não tinha neve, agora tem neve, onde não tinha tufão, furacão, agora tem, até no nosso país agora está tendo, né, essas evidências bem fortes. Mas tudo isso para você ver e entender que os sinais estão aí, nós precisamos tomar todos os cuidados e estar prudentes. E para estar prudentes, o que me faz estar prudente é buscar ao Senhor em primeiro lugar, é estar envolvido com o Senhor em primeiro lugar. E olha como é interessante, quando você na sua caminhada cristã, você começa a entender isso. Por isso que eu pedi para você também, né, abrir lá em Mateus capítulo 9, versículo de 15 a 17, onde Jesus dá os seus primeiros inícios, né? Depois que ele chama os seus discípulos, quando ele começou a frequentar e estar com os seus discípulos, trouxe aos discípulos uma alegria, né, irreprimível, uma alegria maravilhosa, andar com o mestre, ter os ensinamentos do mestre. E o mestre falava muito em parábola, o mestre dava muita indicação, trazia cura, mostrava o poder de Deus que estava nele. Quem vê, né, o Pai em mim, quem conhece a mim, conhece ao Pai, porque ele vinha fazer a vontade do Pai. Então todas essas coisas estão sendo ensinadas, né, desde que mundo é mundo, e vai ser ensinada até Jesus voltar, porque ele só vai voltar depois que toda criatura ouvir falar no seu nome. Porém, a escolha é nossa de estarmos linkados com Ele. Não adianta você dizer que você é um cristão, vai à igreja de segunda a segunda, mas as suas atitudes não demonstram, a sua palavra não demonstram, e você cada vez mais, né, vai se sujando com toda a hipocrisia dessa terra, hipocrisia que há dentro também da casa do Senhor, e você não vai percebendo a verdadeira manifestação do agir de Deus, porque ela não entra em você, e quando você faz alguma coisa é por algum interesse. E Jesus está olhando tudo isso, porque nada se esconde, desculpe, do olhar de Deus. Nada se esconde do olhar de Deus. Então, quando Jesus inicia, e os discípulos acompanhando ele em todos os seus momentos, tem um momento que ele diz assim: olha, pode os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles, um momento de alegria? Pode alguém estar assim, se é uma festa, se é um momento de alegria? É lógico que não. Porém, vai vir dia em que este noivo será tirado. Jesus foi ao céu. E a igreja permaneceu debaixo da ordem, debaixo
daquilo que Jesus nos ensinou e nos enviou como servos dele, para anunciarmos este evangelho. E aí, neste momento que o noivo é tirado, olha o que diz o texto: e então, neste momento, esses convidados hão de jejuar, de buscar, de clamar, de orar, porque não é momento de alegria, mas é momento de vigia, é momento de estar pronto e preparado para você não ser pego, né, de surpresa. E aí ele vem dizendo: olha, nenhum homem vai colocar remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e vai fazer pior a ruptura. E nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres, de que forma? Novo. E assim ambos vão se conservar. Amém? Ambos vão se conservar. Irmãos, quando Jesus estava falando a respeito disso, ele estava dizendo que ele estava trazendo um ensino novo, um ensino de Jesus, quebrando paradigmas de todo o ensino tradicional judaico que havia naquela época. Talvez para quem não entende, odre é uma vasilha, né, de couro que é colocado, isso é odre. E é importante que este couro seja novo, este odre seja novo, porque quando você coloca o vinho na sua fermentação, esse vinho vai soltar, né, o CO2, ele vai soltar ali os gases, para que haja nessa fermentação, e os gases vão expandir aquele lugar físico. Já viu aquelas espumas de poliuretano expandida para colocar batentes de porta, fechar buracos, né? Fazer as questões de telhado? Você coloca, inspira e ela começa a expandir. Dentro desses barris, onde tem esses odres de vinho, quando ele está velho, que já foi utilizado uma, duas, algumas vezes, ele começa a ressecar. E ao colocar o vinho, quando houver a fermentação, vai expandir, ele vai romper, e vai perder todo aquele vinho importante, aquela safra, né, caríssima das uvas, e aqui virou aquilo, vai se perder, dando um prejuízo muito grande. Por isso não se coloca o ensino, o que Jesus nos ensinou, o que é novo, aquilo que Jesus quer que eu e você aprendamos, nesses odres velhos, nessa tradição antiga, tentando cada vez mais te fechar, não permitindo que você atualize, que você renove a sua mente, como diz a palavra e a escritura do Senhor. Amém? Esse texto diz que tudo isso que vai acontecer na terra, essas mudanças, nós temos que pegar essas mudanças, reter aquilo que é bom, que pode ser útil para a sua vida como um cristão, e atualizar e avançar. O IA é uma bênção, mas também pode ser uma coisa muito horrível, vai tomar muito emprego de muitos humanos. Os robôs estão chegando para guerrear, para tomar o lugar, as fábricas estão todas automatizadas, eu mexo com automação industrial. Aquilo que o homem podia fazer agora está sendo feito pela máquina, com muita inteligência, mas também serve para que você possa, né, pegar aquilo que é bom de todo esse sistema e colocar diante do Senhor, na palavra de Deus, e anunciar, usar a IA, para que você possa com velocidade fazer o seu trabalho profissional, com velocidade mandar aí as suas comunicações comerciais, com velocidade, né, minimizar todos os riscos de contrato. Olha como é bom alguns aspectos, e outros não. Amém? Mas aqui a palavra do Senhor diz que, né, esse texto de Mateus fala sobre renovação, fala sobre transformação, e que haja uma determinação em você de querer ser transformado. Quando Jesus fala do novo, não entrar no odre velho, ele está dizendo exatamente isso. Ele usa uma metáfora poderosa para dizer: olha, eu estou quebrando toda essa tradição, porque o nosso Deus não é Deus que o culto é um rito, ele é um Deus de manifestação, de relacionamento. Amém?
E quando eu tenho a minha mente renovada, quando ela é transformada, eu vou viver exatamente um momento diferente na minha vida com a presença de Deus. Por quê? Porque não é a igreja que faz você, não é o homem a referência que faz você, não é ele talvez impondo as mãos, não é ele fazendo um ato profético, não. Você, o teu Espírito, o Espírito de Deus está em você. Então, se você chega a um lugar para adorar ao Senhor, a manifestação do poder de Deus, entenda isso. A manifestação do poder de Deus está em você. Então, quando Deus usa o homem de Deus, que ele possa impor as mãos sobre a tua vida, quando ele faz uma oração poderosa sobre você, a decisão é sua. Quando você em fé diz, eu vou receber, eu quero, você já começou a operar a tua fé, e você então já disse no mundo espiritual, eu creio, e eu vou receber oração para confirmar que eu vou ser abençoado, que eu vou ser tocado, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, e é você que decide, é você que toma a direção, é você que diz, Senhor, eu quero, Senhor, eu não quero, Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor, me perdoa. É você que faz tudo isso, e o Espírito de Deus que já foi derramado, tudo o que ele precisava fazer, falar comigo e com você, já está aqui, já está dito, já está mostrado. Ele morreu na cruz, para mim é a sua salvação, já foi feito, o preço já foi pago. Eu preciso agora obedecer ao Senhor e segui-lo, porque ele vai voltar para nos buscar, e você precisa estar no corpo de Cristo, vivendo a bênção do Senhor em todo o tempo. O Espírito Santo de Deus está em você, ele habita em você. E quando eu entendo que essa transformação, ela faz toda a diferença na minha vida, eu posso dizer para você que diz aqui, Mateus capítulo 15, 9 e 15, deste vinho, desta situação, o novo do Senhor. Vinho representa alegria, não é verdade? Tanto é que se você tomar demais o vinho, você vai sair do seu equilíbrio, vai ficar muito alegre. Alegria, não é verdade? É a energia do reino de Deus. Uma pessoa alegre, uma pessoa motivada, não tem tempo feio, não tem tempo difícil, não tem tempo que você fala, meu Deus, mas quando então você tem esta alegria para o reino, você mostra essa energia para o reino de Deus, olhando para esse Cristo, identificando ele como novo, vinho novo, isso traz para você uma nova vida, isso traz para você uma nova perspectiva. Quando nós oramos e você recebe a oração, te traz uma esperança, uma alegria, uma perspectiva diferente. Quando você fica isolado, e o inimigo faz isso muito bem, ele é sutil, você acaba caindo em depressão, você não tem força para lutar, você não tem uma palavra de ânimo. Por isso que a tua boca precisa estar abençoando, edificando o tempo todo as pessoas, chamando e atraindo os anjos do Senhor, a presença santa do Senhor no que você faz, no que você fala. Deus é contigo, Deus está com você. Bispo, eu estou desempregado ainda, Deus vai abrir a porta, não tem lhe faltado nada. Bispo, eu quero algo de excelência, Deus vai lhe entregar. A sua atitude faz toda a diferença. Quando você busca o Senhor com todo o seu coração. Nós temos sido às vezes superficiais com Deus, por causa da circunstância, da correria, e eu posso dizer isso também por mim, porque às vezes o meu trabalho não me permite estar aqui com você na terça-feira à noite, na quinta-feira à noite, por causa das viagens, mas eu tenho um chamado, eu tenho um propósito com Deus, e eu tenho falado, Senhor, acalma essa tempestade, o projeto iniciou, acalma esse projeto, para que eu possa retomar as minhas atividades, porque o Senhor precisa ser primeiro. E se não for, nós vamos ter muita dificuldade, nós vamos encontrar situações difíceis, mas quando eu estou no poder, na glória, na graça, Ele em primeiro, e constantemente com Ele, em oração com vocês, na casa do Senhor, ministrando, pregando, nos levantando pela força de Deus, nosso coração, o nosso espírito se enche desta força, porque o poder de Deus está sobre nós. Veja como é importante você cada vez mais refletir no que você fala, no que você faz, isso eu e você, porque somos humanos, temos as nossas falhas, mas quando Deus, Ele está conosco, o seu Espírito, nós vamos vivendo as bênçãos e os milagres do Senhor. Então, significa que a alegria é um tempo novo do Senhor, não é verdade? Para aqueles que o recebem. E também, quando você ouve aqui falar dos odres velhos, aqui está dizendo o seguinte, representa a sua velha natureza.
Quando você não tinha Jesus, quando você não aceitou a Jesus, quando você vivia a sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira, a sua velha forma, maneira de pensar, de viver, as noitadas, as bebedices, né, embriagados, as mentiras, as traições constantes, né? A falta de ser uma pessoa organizada, planejada, uma pessoa limpa, uma pessoa que, né, independente se você tem ou não grandes condições financeiras, mas a sua casa sempre em ordem, bonita, não importa o bairro onde que está, mas dentro da sua casa, o interior da sua casa sempre limpo, espiritualmente da mesma maneira, dentro de você sempre limpo, buscando ao Senhor Todo-Poderoso. Amém? Jesus está dizendo para mim, não dá para você colocar vinho novo em odre velho, não dá. Não dá para você tentar pegar a nova vida de Cristo e colocar a sua velha natureza. Tentar flexibilizar o que Ele está te ensinando novo, o que Ele está te pedindo para que você faça, tentar colocar e flexibilizar, né, e adequar a sua velha natureza. Isso não funciona. Ao contrário, piora a situação, vai romper mais. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, amém? Versículo 17, a palavra do Senhor diz que há uma renovação, né? Mas colocando-se vinho novo em odres novos, assim ambos vão se conservar. Quando é novo, em algo novo, eu estou dizendo que há uma renovação, há uma transformação. É isso que Jesus traz para as nossas vidas, para mim e para você no dia de hoje. Quando nós recebemos Jesus, você que já o fez, o que aconteceu? Ele te deu um novo coração, Ele te deu uma nova mente e Ele fez com que houvesse um novo espírito dentro de você. E você mudou, você alterou um monte de coisa na sua vida. E por isso você é abençoado hoje, porque você viu o errado e o certo e decidiu andar com aquilo que é o certo, com aquilo que é o correto. Isso faz toda a diferença para aqueles que são do Senhor. Amém? Quando nós recebemos o nosso Senhor Jesus, Ele nos dá um novo coração. Um coração que tenha sensibilidade de entender que o Espírito dele está em nós e que nós precisamos estar fortalecidos. E para a gente concluir, Jesus está te dizendo, o inimigo vai tentar esfriar você e te afastar, mas ele está te convidando para que você renove a tua força, renove a tua mente, se transforme a sua vida. Muda o grito que você, mas essa vida tá isso, tá difícil, tá aquilo, não sei o que. Muda isso, declara, Senhor, eu posso estar passando por momentos difíceis, mas eu sei que o Senhor me dará a vitória. Eu declaro a minha vitória. Senhor, mostra que esse caminho que eu estou trilhando não é o caminho do Senhor, que eu possa retornar, que eu possa voltar. Esta situação, esta pessoa que tem se aproximado de mim, parece que ela está querendo o meu bem, mas não é verdade, Senhor. Eu sei que por trás, eu estou vendo que a minha vida está cada vez pior. Então, Senhor, me afaste desses que estão por algum interesse e que não é de me ajudar, mas é de me prejudicar. Você não pode continuar a viver antes sem fé. Você não pode continuar a viver antes sem a expectativa da promessa de Deus na tua vida, que ela se cumprirá, porque Ele é imutável. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que não realize aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir a sua palavra. E se você estiver firmado no Senhor, se você estiver abençoado diante do Senhor, você vai entender que você não pode permitir mais, né, que este vinho novo, Jesus, né, ele fique em lugar, né, em odre velho, mas ao contrário, que ele transforme e que ele possa renovar a tua vida, a tua casa, né, tudo que você possui pertence ao Senhor. Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso. Vamos abrir os nossos corações para Deus nessa noite, vamos permitir que Jesus nos dê, se necessário for, um novo recomeço, fazer de você quebrar este vaso e fazer um vaso novo nos seus pensamentos, naquilo que você está vivendo, você está quase jogando a toalha,
porque você está cansado. Jesus está voltando, eu quero que ele volte logo. Ele vai voltar no momento exato, mas enquanto isso não acontecer, você está afirmado nele, você está de pé, você é alegre, você é abundante, a bênção do Senhor está sobre você, o mal não prevalecerá, ninguém vai parar a sua caminhada, ninguém vai dizer o que você tem que fazer. Você tem o Espírito Santo de Deus, você decide onde está, em que lugar, buscando a Deus da forma correta. Por isso que não adianta ficar mudando de igreja, é em você, o Espírito Santo está em você, é você que faz toda a diferença no ambiente que você está, no lugar aonde você está. Você é bênção de Deus, então a bênção de Deus reflete a presença desse Deus. Aí vem outro, reflete, quando você vai ver, você está cultuando ao Senhor com toda a liberdade, nesta igreja A, B, C ou D, porque as ovelhas pertencem ao Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Então não adianta ficar buscando, tentando achar aqui ou ali, não. O Espírito está em você, de Deus. A bênção está em você, onde você estiver, onde você chegar, aonde você está fazendo o seu ministério, a bênção do Senhor se manifestará. E você será bênção para muitas pessoas. E eu quero que neste momento você possa trazer essa reflexão no seu coração, para que você possa ter uma nova perspectiva. Não pense que o inimigo vai deixar barato, ele vai tentar fazer alguma coisa para te prejudicar, mas use as armas que você tem, clame, ore para Deus mudar a sentença que o diabo está tentando colocar. Deus nos criou para sermos prósperos e viver a bênção dele na terra, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às grandes lutas e dificuldades. Mas as regras que Deus estabeleceu para que eu e você pudéssemos estar fortalecidos em obedecer, em ter fé, são situações que nós precisamos fazer com que aconteça. Não basta eu ser apenas um ouvinte do Evangelho, eu preciso praticar o Evangelho, eu preciso me aproximar deste Deus que eu creio, e não dos outros, e não das situações que o mundo oferece, mas sim das coisas que pertencem ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar e vamos colocar diante de Deus essa nova perspectiva. Você recebeu uma palavra que Deus está te dizendo: ei, coloque esse vinho novo, o meu Espírito que está em você, ele é poderoso. Acerta este odre, coloca um couro que tem uma elasticidade nova, para quando então expandir, ele não se rompa. Quando você estiver cheio da presença e da glória de Deus, ela permaneça e juntos vocês possam fazer o que é de melhor. O Espírito Santo de Deus, obviamente, com você te mostrará o caminho, mas a decisão é sua. Feche os teus olhos. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Nós estamos clamando neste momento pela renovação da nossa mente, pela renovação, Senhor, dentro de nós, para que possa ter uma perspectiva, uma vida diferenciada. Não importa o quanto tempo eu já esteja na casa do Senhor, mas eu necessito neste momento, Pai, receber o novo. Receber este vinho novo, eu preparo o meu coração, eu revisto o meu coração desse odre novo, para, Senhor, quando o teu vinho chegar, quando a bênção chegar, o teu Espírito manifestar, ali nós possamos juntos, ó Deus, manifestar toda a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, Espírito Santo do Senhor, nós estamos agora neste momento, não só reivindicando, porque nós somos filhos de Deus, mas clamando e pedindo para que haja um ciclo novo, uma transformação nova, uma renovação nova. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, coloque diante do Senhor aquilo que você tem recebido da parte do Espírito Santo, que tem entristecido, que tem feito com que as questões da terra, elas sejam mais fortes, né? Se levantando com uma força grande contra a tua vida, porque você se esqueceu que no poder de Deus, no agir desse Espírito Santo que está dentro de nós, é o Espírito da verdade, é o Espírito do Senhor, é o Espírito que muda a nossa história, mesmo falhos como somos, mas faz toda a diferença buscar o poder genuíno desse Espírito Santo e se colocar à disposição para realizarmos a vontade do Senhor. Que a sua mente seja renovada, que as suas necessidades, que aquilo que você tem clamado e colocado diante do altar, porque o Deus que você serve é maior do que este altar, Ele é dono do altar, é Ele que faz toda a diferença para mim e para você. Acredite, né? Não é a roupa que faz você, mas é o Senhor que está em você. Não é o seu jeito, a sua sabedoria,
que vai atrair, não. Você tem o carisma por causa do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando você chega, o dom que Deus te deu, você que é levita, você que é um pastor, você que é uma pessoa que serve a casa do Senhor, você que está sempre solícito a fazer a obra de Deus, o Espírito Santo está em você, e é isso que Deus usa no seu reino, no seu corpo, para que todas as manifestações que a palavra do Senhor nos ensina, o mover do Espírito Santo nos ensina, ela vai chegar até você. Senhor, assim como fizeste em Pentecoste, faça conosco nesta noite, nos enchas do teu Espírito, nos dê a força, Senhor, a alegria volte. Que haja palavras, Senhor, de declarações proféticas dos nossos lábios, declarando a tua vitória. Nós cancelamos tudo aquilo que está se levantando, para que o contrato não assine, para que não seja passado, para que o dinheiro não chegue, o salário atrasado, ou qualquer circunstância que o mundo está vivendo, não te afete, mas que você possa viver a bênção do Senhor em todo o tempo e em todo momento. Que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor levante os seus olhos e a sua luz resplandeça sobre a tua vida, que você encontre força agora em nome de Jesus, na sua mente, no seu coração, você como um todo, para saber que o Senhor te ouviu, para que você não duvide que a tua oração foi colocado naquele que tem o livro da sua história, e ele tem poder para intervir nesta situação e te dar a vitória. Declare a vitória. Você não é uma pessoa que vive nessa terra natural, o teu espírito pertence ao Senhor, e você, quando o Senhor te chamar, o teu espírito retornará a ele imediatamente, conforme diz lá no livro de Hebreus, vivendo já com a excelência de um tempo novo diante do Senhor. Então não se preocupe se a morte chegar, se uma situação, não se preocupe, se preocupe com o teu espírito, a tua alma, porque essa sim, o Senhor pagou um preço muito alto. Mas enquanto você estiver nesta terra, o Senhor te dá força, o Senhor te sustenta, o Senhor está ao seu lado, o Senhor te consola, o Senhor é o seu abrigo, o Senhor é a tua provisão, o Senhor é tudo que você precisa que Ele seja. Axé, Rié, Axé. Eu serei, eu sou o que você precisa que eu seja. No momento que você necessitar, eu estarei ao seu lado, porque eu habito dentro de vós. O meu Espírito habita dentro de vós. Nós que conhecemos o Deus Pai Todo-Poderoso, os seus atos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Nós reconhecemos o seu Filho que veio a esta terra como um ser humano, o próprio Deus se manifestando, o Verbo se fazendo carne e habitando entre nós para nos ensinar, para nos orientar e dizer: é possível, porque eu vim cumprir a vontade do meu Pai, para ligá-los novamente a Deus, por causa do pecado, por causa de tantas coisas que o mundo oferece e você se distancia. Jesus veio e te religou, e depois Ele permitiu que o seu Espírito Santo estivesse conosco, para que nós não estivéssemos órfãos, para nos direcionar, guiar, dar todo o suporte que nós precisamos. E além disso, os anjos e a milícia desses anjos ao nosso dispor quando nós invocamos ao Senhor. Mas é preciso que você esteja em obediência ao Senhor e busque estar cada vez mais na intimidade com Ele. Nas terças, nas quintas, em qualquer lugar onde você for, buscar a presença do Senhor. Saiba que é você que atrai a presença do Senhor. E aonde você estiver, numa célula, numa grande igreja, numa pequena igreja, num local, no seu quarto, na sua casa, é o Espírito Santo que está em você, que vai irradiar, que vai verdadeiramente fazer com que você busque, e esse Espírito que vai levar as suas orações, que vai levar em forma de súplica, com dores inexprimíveis, dizendo a este que está à direita do Pai: olha, meu filho, ele está tentando orar e dizer que ele necessita disso, que ele está glorificando isso, que ele é grato por isso, e vai entregando a Deus aquilo que verdadeiramente você tem como talvez a necessidade, como dizer ao Senhor, e aí você recebe da parte de Deus a ordem: meu filho, você já fez isso por eles. Que eles possam agora receber, que eles possam entender que tudo foi vencido naquela cruz, e eles estão só aguardando o momento certo para que você venha buscar a sua igreja fiel e verdadeira, a igreja poderosa, que não se contaminou, que não se dobrou às questões dessa terra e nem aos seus deuses, mas serviu a um Deus único e poderoso. Este é você, e é por isso que o Senhor te abençoa nesta noite, que o Senhor te renove,
renove força, renove a sua mente, renove a sua alegria, renove a sua graça sobre você, a sua mente recebendo da parte de Deus para entender que você não está só. Deus está com você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Glórias sejam dadas a esse Deus. Amém, queridos? O Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. Deus abençoe você. Amém. Eu vou responder no seu direct TV aí, no seu direto, aliás, para que você possa saber aonde que o Senhor falou sobre o nosso Espírito estar com Ele. E já estamos vivendo a bênção do Senhor. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor permaneça com você. Força. Até quinta-feira, se Deus permitir, em nome de Jesus, comigo, com a pastora Berenice. Nas quintas-feiras tem sido um tempo de muitas reuniões do meu trabalho secular, mas eu louvo ao Senhor por isso, né? Porque não tem faltado palavra a você que está aqui conosco. Deus abençoe você. Até quinta-feira.